às vezes, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai falar sobre certos transtornos mentais, porque às vezes num flash de 1 minuto, 2 ou 5 minutos, vamos dar um exemplo bem prático, Luiz, não falando do TDI, que é uma coisa mais complexa. Se eu for ali na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, quem é de fora tem uma praça, a praça principal chama Praça 7, e eu dar um questionário de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para 100 pessoas, talvez 50% vão preencher e vão dizer que tem. Sim. Por quê? Nós estamos vivendo um mundo. As pessoas dormem mal, onde elas estão cansadas. Comem mal. Elas comem mal, elas estão extremamente inflamadas, né? Com excesso de conexão à tecnologia com telas, né? Não tem lazer, não tem esporte. O circuito de atenção do cérebro, ele é muito dependente de outros circuitos. O circuito do sono, o circuito do humor, o circuito da ansiedade. E o cérebro não está separado de outras regiões do corpo. Quando você está, por exemplo, obeso, você está inflamado, quando você tem um distúrbio intestinal, isso vai indiretamente afetar a sua função cerebral. Então, não quer dizer que 50% das pessoas que se identificaram com problemas de atenção, que esses 50% têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? A estatística oficial, ela diz o quê? Vamos ser mais conservador, 2, 3, talvez no máximo 5% da população tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, o perigo hoje é isso, é que você pega casos que eles são, às vezes, sintomas que não caracterizam um transtorno mental. Nós estamos na era da internet, onde, não estou falando da matéria ou das pessoas da matéria, que eu nem conheço quem são, mas hoje também às vezes, o ganho secundário, há uma glamorização desses transtornos mentais. Então, a gente também tem que tratar isso com uma certa seriedade, uma delicadeza, até para você garantir direitos, tratamentos adequados para quem realmente tem. Se eu prostituo muito os diagnósticos, e se de repente amanhã todo mundo tem um laudo de algum distúrbio psiquiátrico, as pessoas que realmente vão precisar dos amparos legais, técnicos, de tudo que o Estado ou a legislação ela pode fazer, essas pessoas não vão ter acesso. Então, há uma discussão no mundo, o próprio, por exemplo, o autismo, quando foi feito, a gente usa na psiquiatria classificações para você, que são manuais de diagnóstico e tratamento, estatística. O mais usado no mundo é o DSM, que é o manual americano. Quando eles foram ampliar o espectro de autismo, ele era muito restritivo e eles ampliaram muito para colocar autismos leves. Isso que é, hoje já tem alguns pesquisadores, inclusive um dos que participou dessa classificação de ampliar o diagnóstico, hoje ele já dá entrevistas dizendo que talvez eles erraram a mão para incluir demais. Ou seja, já se tem uma crítica hoje dentro da própria psiquiatria, isso não é unânime, de que a gente talvez tenha que voltar um pouquinho e rever algumas coisas, porque senão daqui a pouco nós estamos criando um monstro social, né? De todo mundo se identificar com um transtorno. Então, E tem uma glamorização disso. De, por exemplo, Você desculpa eu ter te cortado. Pode falar. Que eu recebi uma doutora aqui, a Cecília Antipoff, ela é uma psicóloga muito conhecida, que ela falou disso, de muito diagnóstico precoce. E nesse corte ela fala isso, gente. Não é que tá todo mundo, mas tá muito precoce. Quando chega lá no meu consultório, a gente avalia um pouco mais, para não sair dando muitos laudos precoces. As pessoas comentam, criticando ela, como se, tipo assim, não, o meu filho, tá muito difícil, não, porque você não sabe o que é isso, que não sei o que. Mas ela não falou que não é. Ela falou que tá tendo muito diagnóstico. Mas... Parece que a pessoa quer, fala assim, não, a gente tá sim, tá com esse diagnóstico sim, e pronto, entendeu? Isso acontece comigo também, Luiz. Às vezes eu faço um post fazendo algum tipo de crítica, assim, e eu recebo muitas mensagens também. Quem tá falando aqui eu não sou só psiquiatra, eu tenho um filho especial em casa, então eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos, um dos meus filhos tem síndrome de Down. Então eu sei o que é ter uma criança em casa especial. E você não tá diagnosticando quem tá assistindo. Exatamente. Também, não. Só que eu tô dizendo que, veja, a sociedade ela viveu séculos, crianças que tinham questões mais leves e elas sobreviveram, né, Luiz? Elas viveram, elas se tornaram profissionais e tudo. Então, quando a gente diz isso, é óbvio que tinham muitas crianças e jovens que não tinham tratamento, poderiam ter tido uma qualidade de vida melhor. As pessoas que estão assistindo a gente tiveram um diagnóstico de TDAH mais tardio, porque não tiveram acesso ao diagnóstico, e quando começaram a tratar, viram uma mudança significativa na vida. Mas, o que a tua convidada anterior disse, isso tem que ser respeitado, e isso é uma vivência que a gente que está do outro lado
clinicamente atendendo, a gente vê, é que a gente sim tem que tomar mais cuidado com essas questões, né? A gente não pode ser tão precipitado, principalmente nessa faixa etária de crianças, adolescentes, onde às vezes até você coloca para um adolescente um diagnóstico e a estruturação da personalidade ainda está sendo feita, eu posso colocar ali um carimbo que nós, às vezes, vamos fazer com que aquilo seja uma marca na formação da identidade do sujeito, que ele vai levar para a vida. Então, o diagnóstico ele sempre tem que ser dado também de uma perspectiva, não só para os pais, mas para quem tem, de trazer alternativas, tratamento, esperança, e nunca ser também uma coisa que trave a vida. Então, as críticas sempre vão existir mesmo, né? Até porque há todo um sistema que quer isso também, né? A gente vive uma cultura da doença, uma cultura de fomentar essas questões, e você vê a dificuldade das pessoas quando você coloca, por exemplo, num consultório, sobre a necessidade de você hoje fazer uma psiquiatria mais preventiva, né? Como que as pessoas têm dificuldade de entender que as pessoas perguntam assim, como é que eu previno uma demência? Quando você vai colocar para elas como que ela previne uma demência, e que não existe um remédio para prevenir demência, mas que tem hábitos, as pessoas não compram essa ideia. Então, a gente está mudando o foco um pouco também dos consultórios para tentar ensinar essa população não só o porquê elas estão doentes, mas como que elas podem prevenir essas doenças e sair do nosso consultório. Essa é uma grande dificuldade. Isso é interessante. A gente falando com um doutor, o proctologista, coloproctologista, falou a mesma coisa, que a saúde intestinal tem prevenção, inclusive, né? Tudo no corpo a gente, em vez de melhor prevenir do que remediar futuramente. Você né? falou do intestino, eu não sei o que o colega disse aqui, mas olha como que o corpo ele é integrado, né? Que é um eixo, né? Cérebro-intestinal, eixo cérebro-intestinal, ou seja, quando eu fiz o meu mestrado lá, eu peguei pessoas que tinham uma doença chamada síndrome do intestino irritável. São pessoas que elas têm diarreia ou constipação e dor abdominal. E essas pessoas, elas fazem, às vezes, exames, uma colonoscopia, aqueles exames invasivos, e não vê ali uma coisa aparentemente que justifique. E aí tem vários subtipos dessa síndrome, mas há uma parte dessas pessoas que elas têm depressão e têm ansiedade, de modo que é muito mais comum pessoas com depressão e ansiedade terem síndrome do intestino irritável do que pessoas que não têm. E aí, a partir dessas constatações, antigamente falava-se úlcera nervosa, você já ouviu esse termo, né? Muito. Ou às vezes você está com uma ansiedade, seu intestino, ou seja, a partir disso começou a se estudar o eixo cérebro-intestinal, ou seja, o cérebro comunica com o intestino e o intestino comunica com o cérebro. Como que isso é feito? Tem um nervo que desce da cabeça e vai lá e gruda na parede do intestino, e a gente tem sinalizações de substâncias neurohormonais que comunicam o cérebro com o intestino. Isso, para quem está assistindo a gente, é uma coisa muito importante, porque a saúde cerebral ela passa pelo intestino também. Né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que ela tem um intestino doente, aí envolve uma alergia alimentar não tratada, pessoas que têm alergia a glúten, a lactose, que elas não cuidam, pessoas que têm o que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio bacteriano, ou seja, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins no intestino. Pessoas que usam muito antibiótico, anti-inflamatório e bagunçam o intestino. Essas pessoas elas começam a ter fenômenos inflamatórios no intestino e o intestino delas começa a ficar meio cheio de buraquinhos onde vai entrando coisas dentro do corpo que não deveriam entrar, ele fica mais permeável. E aí essa inflamação que ela começa ali no intestino, esses anticorpos, esse excesso de ataque imunológico começa indiretamente a atacar o cérebro. Então vou ser bem prático aqui, por exemplo, para quem está assistindo a gente vê muito na clínica pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, e elas não melhoram muito, elas mudam a dieta, elas passam a melhorar. Pesquisas mostram que alguns tipos de dieta, por exemplo, foi feito um estudo na Austrália com centenas de pacientes, e eles pegaram pacientes com depressão. E um grupo de pacientes tomou só antidepressivo. O outro grupo tomou antidepressivo e fez uma dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea tem lá azeite, castanha, muito pouco carboidrato processado. Aqui é a dieta ali do Mediterrâneo da Itália e tal. Uma dieta, talvez seja a dieta que os estudos mostram, talvez seja a melhor alimentação do mundo. Castanhas, né? As pessoas que fizeram a dieta mediterrânea, e lógico, e versus o grupo que só usou a medicação, o grupo da dieta teve 30 e poucos % a mais de resposta nas escalas de depressão do que o grupo que só tomou o antidepressivo. Esse foi um estudo publicado e patrocinado pelo governo da Austrália.
Ou seja, o que você come tem uma determinância também na sua saúde cerebral. É isso que talvez o colega coloproctologista tenha tentado dizer aqui, que a saúde ela começa também pelo seu intestino. Então, veja, a psiquiatria hoje, a maior parte dos pacientes que chega até o nosso consultório, eles não deveriam estar ali. Nós estamos tratando vida ruim. Antigamente, se você me perguntar, 20 anos atrás, a gente tinha um padrão mais clássico, genética, aqueles pacientes que têm história familiar, ou seja, você está assistindo aqui, se seu pai tem depressão, sua mãe tem depressão, transtorno bipolar, ou seja, a herança genética na psiquiatria é uma coisa muito forte. Pessoas que tinham quadros desde a infância, ou seja, quanto mais precoce você tem um diagnóstico psiquiátrico, depressão, ansiedade, maior é a chance daquilo perpetuar ao longo da vida. Esses casos eram os mais comuns antigamente. Hoje não, hoje nós pegamos pessoas que quebram mais tardiamente, 40 anos, 45, que na verdade estão vivendo essa vida acelerada, essa sociedade da performance, esse ritmo todo que adoece. Então, hoje a nossa grande barreira não é apenas fazer um diagnóstico ou um tratamento, é você educar esse paciente a ele compreender o porquê que ele adoeceu e como que ele consegue reverter esse processo. E aí não é uma coisa só psiquiátrica, não é só ir lá e tomar uma medicação, isso envolve toda uma gestão de vida que o sujeito tem que acreditar, o paciente, que aquilo ali vai ser determinante. Se ele não comprar essa ideia, ele não sai do psiquiatra.